Impulsos do Coração, de Mônica de Castro, pelo Espírito Leonel, parte 4, capítulo 22. A reação de Augusto marcou o coração de Rafaela, que agora não tinha mais dúvidas sobre os sentimentos do padre. Podia dizer que ele silenciara o telefone por medo ou indignação. Contudo, ela era mulher e sabia reconhecer no homem os sinais do ciúme. A certeza a agitou, fazendo vir à tona um desejo quase incontrolável de estar junto dele. O único freio que impunha a si mesma ainda era a lembrança de Carlos Augusto. Seu novo amigo não despertava preocupações. Era um menino de 17 anos que conhecera quando dava uma volta nos arredores do hotel. Montado num lindo cavalo negro, parou quando a viu e puxou conversa. Rafaela não podia perder a oportunidade de travar uma nova amizade e aceitou falar com ele. Passaram a tarde juntos, conhecendo-se de forma inocente, até que ele a convidou para uma cavalgada no dia seguinte. Sem enxergar maldade no convite, Rafaela aceitou, tomou o café bem cedo e partiu ao encontro dele nos estábulos. Embora não fizesse frio, uma névoa fininha se infiltrava no meio das árvores. Ele terminava de preparar as montarias quando ela se aproximou e cumprimentou alegremente. Bom dia, Gerson. Cheguei cedo? É claro que não, objetou o rapaz, abrindo largo sorriso. Já terminei aqui, então vamos. Meio sem jeito, Rafaela se aproximou do animal que relinchou à sua presença. Ele morde? Indagou assustada. É claro que não, boba. Vamos, pode subir. Tem certeza? Olha que não estou acostumada. Sem conseguir se conter, Gerson desatou a rir. Do que está rindo, queixou-se ela, do seu sotaque chiado. É muito engraçado. Engraçado é você, que fala feito um caipira, retrucou ela de bom humor. Mas eu sou um caipira, afirmou ele, acentuando ainda mais o seu jeito mineiro. Passei a minha vida na roça, por isso é que sei das coisas. Venha aqui, deixe-me ajudá-la. Gerson ajudou a montar e de um salto montou no seu animal. Uau! Fez ela admirada. Pelo visto, você é fera nisso. Ele riu gostosamente e retrucou animado. Faço isso desde sempre. Ainda bem, porque eu estou apavorada. Tudo bem, não tenha medo. Tornou num gracejo. Vou puxar seu arreio. Não precisa. Eu quero aprender. Partiram juntos devagarinho, cavalgando lado a lado. No começo, Rafaela se mostrou insegura, mas aos poucos conseguiu dominar o animal. Logo estavam passeando pela estradinha de terra. Como a manhã estava um pouco gelada, Gerson procurava cavalgar a sol, mostrando a ela a beleza da região. À beira de um riacho, desmontaram. Rafaela estava encantada com aquela natureza praticamente intocada. O rio serpenteava pela relva, borbulhando uma água gelada e cristalina. Ela abaixou-se para experimentá-la, sentindo os dedos se enregelarem. Está muito fria, observou, esfregando as mãos. Gerson não perdeu tempo. Apanhou as mãos dela e levou aos lábios, olhando-a com o fogo do desejo. Fez menção de beijá-la, mas ela, esquivando-se, rebateu confusa. Por favor, não. Desvencilhou-se dele e voltou para onde estava seu cavalo. Não podia dizer que não se sentia atraída por Gerson, embora 2 anos mais novo. Ele era bonito, musculoso e agradável, mas não era Augusto. Dessa vez, Rafaela conseguiu montar sozinha e ficou à espera de que ele se juntasse a ela. Gerson montou em seu cavalo sem fazer qualquer comentário sobre o ocorrido. O que tinha em mente não envolvia violência nem coação, mas levaria ao fim tão desejado. Continuavam a cavalgada como 2 apreciadores das coisas belas da natureza. Gerson só falava das árvores, as flores, os pássaros. Contava coisas da fazenda e da roça, levando-o a rir e se soltar. Aos poucos a tensão do quase beijo foi se dissipando. Ela pensou que Gerson talvez a estivesse experimentando, mas agora convencido não tentaria mais nada. Cerca de 1 hora depois, pararam num campo muito verde e desmontaram novamente. Entre 2 quaresmeiras roxas, cujos galhos quase tocavam o chão, havia uma mesa rústica de madeira, ladeada por bancos compridos praticamente encobertos pela folhagem. Venha comigo, chamou ele puxando-a pela mão. Rafaela acompanhou em dúvida. No centro da mesa,
2 taças foram colocadas ao lado de uma caixa de isopor, de onde Gerson retirou uma garrafa de vinho. Ele indicou a ela um dos bancos e sentou-se ao seu lado. Apanhou as taças e encheu-as cuidadosamente, oferecendo uma a Rafaela. Você não é muito novo para beber? Questionou ela, apanhando a bebida. Nem tanto, contestou ele, fixando-a diretamente nos olhos. Rafaela levou a taça aos lábios, sorvendo o vinho lentamente. Nem percebeu que ao seu lado Gerson apenas fingia beber. Esse vinho tem um gosto estranho, comentou, porque é feito aqui na região. Mentiu ele, não gostou? É diferente, mas gostei. Está geladinho. Enquanto bebiam, Rafaela ia admirando a beleza do lugar. O vento afastara a névoa, permitindo que o sol esquentasse a manhã. Mesmo assim, um arrepio percorreu a pele de Rafaela e Gerson aproveitou para passar a mão pelo ombro dela. Está com frio? Indagou, puxando-a mais para si. Não, objetou ela, afastando-se delicadamente. Não é o que parece, você está tremendo. Mas não é de frio, engraçado. Acho que o vinho está me subindo a cabeça, estranho, bebi tão pouco. Tome mais um pouquinho, incentivou ele para aquecer. Ela achava que não devia, mas ele já havia derramado a bebida em seu copo, antes que ela tivesse tempo de protestar. Rapidamente, a bebida lhe subiu à cabeça. Uma tonteira gostosa foi tomando conta dela. Ao seu lado, Gerson ria e tratava de manter sua taça sempre cheia, embora ele mesmo não bebesse praticamente nada. Em dado momento, ela pousou a taça sobre a mesa e cobriu-a com a mão, impedindo que Gerson a enchesse novamente. Acho bom parar de beber, anunciou ela um pouco zangada. Estou ficando tonta. Gerson não insistiu, serviu-se a si mesmo e guardou a garrafa no isopor. Como não havia bebido praticamente nada, sorveu a bebida de um gole só, deixando Rafaela impressionada. Bem se notava que ele estava muito acostumado à bebida, porque não dava nenhum sinal de alteração ao passo que ela via tudo rodar. Está se sentindo bem? Indagou ele, notando que ela estava agora mais pálida que o normal. Bebi demais. Acho que vou vomitar. Respire fundo, aconselhou ele. Que droga! Devia ter trazido uma garrafa de café. Deixe para lá. Podemos ir embora? É claro. Ele ajudou a pôr-se de pé, abraçando-a para que ela não caísse. Seguiu apoiando-a, até quase alcançarem os cavalos. Com o braço enlaçando sua cintura, Gerson sentiu o calor do corpo dela subindo pelo seu. A mão pousada sobre seu quadril, apertando-a cada vez mais. Ao invés de ajudá-la a montar no cavalo, Gerson empurrou-a de encontro a uma árvore e beijou-a avidamente, as mãos agindo com presteza sobre o seu corpo. Rafaela não opôs qualquer resistência. Há muito se sentia carente. As imagens de Augusto e de Carlos Augusto se alternavam em sua mente, confundindo-a naquele momento. Gerson deitou-a gentilmente no chão. Aos poucos, dominou-a com a mais facilidade do que esperava. Rafaela em momento algum resistiu ou rejeitou. Ao contrário, demonstrava-se dócil, ansiosa, como se esperasse que ele fizesse justamente o que fazia. Como cordeirinho, ela se entregou. Dominada pela bebida e a porção de vinho de Jurema que ele deitara na garrafa de vinho tinto, sua mente se confundia, misturando a imagem do rapaz com a do ex-namorado e a do padre, ora fazendo-a sentir-se nos braços de um, ora nos de outro. Assim entorpecida, Rafaela, embora percebesse o que fazia, não atinava bem com quem. Para ela, o ato de amor se alternava entre o padre e o ex-namorado, tornando Gerson uma figura indistinta em sua realidade distorcida. Augusto, sussurrava ela, apertando-se cada vez mais a Gerson. Então, ela tinha um namorado e ele se chamava Augusto, deduziu Gerson. Não fazia mal, não estava interessado nela para ser sua namorada. O pai já o alertara sobre moças como Rafaela, que vinham da cidade grande, cheias de ideias avançadas e sem nenhuma moral. Quando tudo terminou, ele se deitou ao seu lado e pousou a cabeça dela sobre seu ombro. Em poucos segundos, aturdida pelo vinho de Jurema, Rafaela fechou os olhos e adormeceu, deixando Gerson com a sensação da vitória pendurada nos lábios. Só muito tempo depois, Rafaela abriu os olhos, sentindo o braço forte do rapaz atravessando sobre o seu corpo. Ele estava acordado e sorriu para ela. Você é mesmo uma dorminhoca, brincou. Pensei que não fosse acordar mais.
Que horas são? Tornou ela sentindo um gosto amargo na boca. 2h30. Tudo isso. Nossa, como está tarde, estou morrendo de fome. Vamos voltar ao hotel? A essa hora o almoço já acabou, mas vou lhe arranjar alguma coisa para comer. Também estou faminto. A cabeça de Rafaela deu vários rodopios. O enjoo quase a fez vomitar. Bebi demais, anunciou. É estranho, nunca bebi assim antes. Acontece? Você se lembra do que houve? Lembro, afirmou ela, abaixando a cabeça com vergonha vagamente. Gerson deu-lhe um beijo na boca e acrescentou: Você foi fantástica. Obrigada. Ele ajudou a montar e fizeram o percurso de volta em silêncio. Rafaela não sabia o que dizer. Tinha plena consciência do que havia acontecido, embora não soubesse bem porquê. Quando saíra do hotel não tinha em mente nada semelhante. Não compreendia por que se deixara envolver pela bebida e ceder ao desejo tão facilmente. Dos detalhes pouco se recordava. Apenas de Gerson acariciando-a. Pelo canto do olho, fitou o garoto ao seu lado tão jovem. Riu intimamente, julgando-se a dona da situação, uma mulher experiente, levando um menino ingênuo aos primeiros momentos de amor. Nem de longe desconfiava de que fora usada por ele, um homem que de ingênuo não tinha nada. Naquela noite, Augusto não telefonou, deixando nela um sentimento de frustração e perda. Sentia-se sozinha, ansiava pela presença dele. Ardia só de pensar que poderia fazer com ele o que fizera com Gerson. Como Augusto não vinha, ela aceitou o novo convite de Gerson para passear, dessa vez disposta a resistir. Não queria magoar os sentimentos do menino, mas daria um jeito de explicar-lhe que aquilo não estava certo. Assim, quando ele tentou beijá-la sem o efeito do vinho de Jurema, Rafaela mostrou-se um pouco mais arredia. Já esperava aquela reação. Gerson preparara uma garrafa especial e foi dela que se utilizou para que tudo se repetisse como na véspera. Longe da desconfiança, Rafaela bebeu tudo. Embora se acreditasse apaixonada por Augusto, o apelo sexual era muito forte em sua vida. Era-lhe difícil resistir quando todo o seu corpo ansiava. E Gerson, apesar de tudo, era ardente, másculo, carinhoso. Tudo isso associado ao vinho de Jurema levava Rafaela a deleitar-se em seus braços. Já no terceiro dia, nada daquilo foi necessário. Capítulo 23. O telefone no quarto de Rafaela não parava de tocar, deixando o padre Augusto cada vez mais aflito e inquieto. Fazia 3 dias que não conseguia falar com ela. Entre irritado e apreensivo, desligou o telefone. Assim que a mãe terminou o banho, anunciou num tom mais despreocupado que conseguiu impor a voz. Vou dar uma saída. Quero olhar um pouco a cidade. Vá, meu filho, nada mais justo. Desde que chegou, você não saiu do meu lado. Só não me oferecer para acompanhá-lo porque não me sinto com ânimo para passeios. Não tem problema, mãe. Vou dar uma volta, ir à igreja e logo mais à noite volto para casa. Quer que eu espere para o jantar? Não precisa. Talvez coma alguma coisa por aí. Augusto acelerou o carro mais que pôde até o hotel em que Rafaela estava hospedada. Sem passar pela recepção, seguiu direto ao chalé que ela ocupava. Bateu na porta, experimentou a maçaneta e nada. Pelo visto, Rafaela não estava. Na recepção, ninguém sabia dela. Os chalés ficavam um pouco afastados da sede do hotel, de forma que os hóspedes que ali ficavam raramente eram vistos. Ele deu uma volta pelo hotel, procurando-a nos arredores. Sem a encontrar, voltou ao chalé, ainda vazio, e sentou-se no degrau da escada para esperá-la. O sol já começava a se pôr quando ela apareceu, de mãos dadas com um rapaz que ele nunca havia visto antes. Assim que o avistou, o sangue subiu ao rosto de Rafaela, deixando-a afogueada de vergonha. Ela soltou a mão de Gerson, mas não correu, aproximando-se num caminhar tranquilo e natural, embora em seu coração o vulcão estivesse prestes a explodir. A situação inusitada deixou Augusto sem reação. Nunca antes se imaginara vivendo algo semelhante. Desabituado a lidar com aquele tipo de sentimento, teve que lutar contra a vontade de gritar com Rafaela e esmurrar o rapaz. Jamais havia sentido tanto ciúme em sua vida. Precisava controlá-los, pois reconhecia o perigo que representavam. Vendo Rafaela aproximar-se devagar, ele se levantou, as mãos trêmulas de raiva, enfiou-as no bolso da calça e olhou para ela com aparente calma. Padre, falou ela baixinho, não esperava que hoje. Percebi, retrucou ele com ironia, para depois, arrependido, pedir perdão mentalmente a Deus.
onde esteve. Gerson me levou para dar uma volta. O olhar que ele deu ao rapaz foi fulminante. O timbre de sua voz vibrava com a emoção. Gerson? Muito prazer, padre. Adiantou-se ele, estendendo-lhe a mão. Sua bênção? Deus o abençoe. Forçou-se a dizer, notando um certo tom de ironia na voz do rapaz. Sentiu-se um clima constrangedor. Rafaela, morrendo de vergonha e remorso, mal conseguia encarar Augusto, que olhava dela para Gerson com raiva e desprezo. O rapaz sentiu o clima hostil, embora desconhecesse o motivo. O senhor é daqui? Indagou mais para puxar conversa do que por curiosidade. Augusto não respondeu. Ainda encarando o outro com agressividade, perguntou com ar feroz. O que vocês dois antes estavam fazendo? Nós? Retrucou Gerson. Nada? Não acredito. Por favor, Gerson, será que poderia nos dar licença? Intercedeu Rafaela. Padre Augusto e eu temos alguns assuntos importantes a tratar. Padre Augusto? Espantou-se ele, lembrando-se do nome que ela, sob o efeito do alucinógeno, costumava evocar. Algum problema? Questionou o padre. Não, nenhum, respondeu ele, mal ocultando a surpresa. Depois que ele se afastou, Rafaela entrou com Augusto no chalé. Ela se sentou na cama, tirou os sapatos e olhou para ele. O que estava fazendo com aquele rapaz? Indagou sério. Nada, apenas me divertindo. Divertindo-se como? Andando a cavalo por aí. Gerson me mostrou toda a região. Não sabe que é perigoso relacionar-se com desconhecidos? Gerson é só um garoto e é meu amigo. Há 3 dias tento falar com você onde tem estado. Por aí eu já disse. Mandei-a ficar no quarto. Como espera que eu fique trancado o dia inteiro aqui dentro se o senhor nem vem me ver? Quando trouxe você comigo nessa viagem, avisei-a de que vinha para o enterro de meu pai. Não vim aqui para fazer turismo com você. Não quero parecer ingrata, padre, mas não vejo o que tem de mais. Me relacionar com um garoto que é quase da minha idade, ele me diverte. Como é essa diversão? Não tenho que falar sobre isso, respondeu ela de má vontade, desviando os olhos dos dele. Vocês estão fornicando, não é mesmo? Afirmou ele com raiva. Igual uma cadela no cio, você se atirou para o primeiro macho disponível, pondo em risco a própria segurança e o pudor. As palavras dele foram por demais ásperas, e Rafaela, afundando o rosto entre as mãos, pôs-se a chorar magoada. Isso não é justo, murmurou ela. Fiz-lhe confidências da minha vida porque confiava no Senhor. Não esperava que usasse isso para me ofender, e a sua imparcialidade de confessor onde está. Na mesma hora, o arrependimento despencou sobre ele, pesando em seus ombros e seu coração. Não quero que nada lhe aconteça, justificou fingindo que não sentia ciúmes. Perdoe-me. Não precisa me ofender. O Senhor é muito bom, mas quando quer sabe machucar com as palavras. Por favor, Rafaela, perdoe-me. Deixei-me levar pelo medo. Eu jamais me perdoaria se algo lhe acontecesse. O erro foi meu, não deveria tê-la trazido. As lágrimas dela não apenas o comoviam, mas despertavam nele o desejo de estreitá-la de encontro ao peito. Sob o manto da preocupação e do paternalismo, Augusto procurava ocultar a paixão. Sem pensar em nada, aproximou-se dela e abraçou-a, pousando a cabeça dela em seu ombro. Perdoe-me, eu lhe imploro, repetiu ele. A última coisa que queria era ofendê-la ou magoá-la. Você é muito cara para mim. Então, por que disse aquelas palavras? Foram ciúmes? Ele quase disse, mas conseguiu se conter e retrucou indeciso. Não sei. Não estou acostumada a ter uma mulher tão próxima a mim. Rafaela afastou-se um pouco, encarando-o tão fundo nos olhos que o desconcertou. Ele estava tão perto, era tão bonita e ela o amava tanto que não resistiu. Pondo-se na ponta dos pés, beijou suavemente nos lábios. Por cerca de 5 segundos, ele correspondeu ao beijo, o primeiro de toda a sua vida. Naquela pequena fração de minuto, foi como se um choque elétrico percorresse todo o seu corpo. Sentiu medo. Não faça isso, protestou, repelindo-a com leve empurrão. Por quê? Contrapôs em lágrimas. Porque não é certo. Sou um padre, você é minha penitente. Sou responsável pela sua alma. Não é. Ela tentou se aproximar novamente, mas ele a segurou pelos braços, impedindo que seus corpos se tocassem. Por Deus, Rafaela, não me comprometa mais do que já estou comprometido. Eu o amo, sussurrou ela, e você também me ama. Não, objetou sem forças, amo-a como a uma filha. Mentira,
Você me ama, sei que me ama. Vejo isso em seus gestos, sua fala, seu olhar. Por que não admite? Porque sou um padre. Será que você não pode compreender isso? Compreendo, mas ser padre não impede que me ame também. Você mesmo disse que é um homem. Não posso, Rafaela. Por favor, não me obrigue a ir contra os votos do sacerdócio. Eu amo. Pode até ser pecado, mas não tenho como evitar. Augusto parou de tentar negar os sentimentos. Não adiantava. Precisava apenas encontrar um jeito de resistir-lhes e dominá-los. Não podia simplesmente ceder e deixar-se envolver com uma mulher. Se me ama mesmo, nunca mais torne a dizer essas coisas, pediu ele, sustentando o olhar de paixão que ela lhe dirigia. Não tenho para dar o amor que você me pede. Ele soltou os braços dela e abriu a porta, voando para fora a tempo de evitar uma tragédia maior, mas um pouco e não resistiria. Estava tentando sufocar dentro do peito um sentimento que dominava cada canto do seu corpo, sua mente e sua alma. Deixá-la foi muito difícil, mas era necessário. Ela era jovem e não tardaria a esquecê-lo. O que Augusto não sabia era se ele a esqueceria. Capítulo 24. Augusto entrou na casa da mãe como se houvesse atravessado uma tempestade, os olhos vermelhos, a pele úmida, a testa explodindo em febre. Laura dormia em seu quarto, e ele se atirou na cama, sentindo uma angústia devastadora agitar seu peito. Não queria chorar, contudo as lágrimas, sem lhe dar importância, puseram-se a escorrer pela face febril. Em seus pensamentos, um turbilhão de ideias se agitava. O corpo inteiro respondia ao clamor do nome de Rafaela. Não queria pensar nela, mas a mente não se concentrava em nada que não fosse a menina. Imaginando-a nos braços de Gerson, o sangue disparou pelas veias, fervilhando de ciúmes. Não podia mais mentir para si mesmo, nem fingir que o que sentia por Rafaela não era amor ou paixão ou desejo, ou tudo isso junto. Com a imagem de Rafaela brotando a cada instante em seus pensamentos, Augusto se revirava na cama, misturando o desejo que sentia por ela às orações de perdão e misericórdia que dirigia a Deus. Em seu íntimo, queria voltar ao quarto dela e tomá-la nos braços para experimentar a concretização da paixão que nunca antes havia vivido, mas não podia. Toda aquela bonita conversa sobre pecado e felicidade jazia agora no leito frio da teoria. Falar era muito fácil, bem diferente de sentir. Como padre, ele devia estar acima daqueles sentimentos. Descobrir que não estava deixava-o deprimido e assustado, sem falar na culpa. Um padre jamais deveria ceder ao impulso da carne, principalmente como a ovelha de seu rebanho. Nesse sentido, era um pecador. A muito custo adormeceu, os sonhos dominados pela presença marcante de Rafaela. Ele se agitava e murmurava coisas inaudíveis, repetindo o nome dela para a escuridão do quarto. Assim passou a noite, até que de manhã não conseguiu se levantar da cama. Laura acostumara-se a vê-lo de pé logo cedo e estranhou sua ausência. Como ele não apareceu para o café, correu ao quarto dele, temendo que estivesse doente. Muito de leve, tocou sua testa, constatando a quentura. Mesmo sem um termômetro, tinha certeza de que a febre era alta. Mãe, chamou ele, percebendo a presença dela ao seu lado. É você? Sou eu, meu bem. Você está com febre. O que houve? Pegou um resfriado? Augusto não respondeu e cerrou os olhos, certo de que a febre que o dominava não provinha de nenhuma gripe, mas do desejo insatisfeito por Rafaela. Pode me arranjar um copo d'água? Pediu, tentando limpar a garganta seca. Vou lhe trazer água e o café da manhã. Depois lhe darei um remédio para baixar essa febre. Será que não é melhor ir ao médico? Não precisa, vou ficar bem. Provavelmente é só um resfriado. Amanhã com certeza estarei melhor. Você não vai poder viajar assim? Até o dia da viagem não terei mais nada. Vamos esperar para ver. Após tomar o antitérmico, Augusto tornou a se deitar, adormecendo rapidamente. Quando acordou, já era quase hora do almoço. Levantou-se e entrou no chuveiro. Logo ouviu batidas na porta do banheiro e a voz da mãe se sobressaiu acima do barulho da água. Vou levar o almoço para você na cama. Quando ela entrou no quarto, Augusto já havia se trocado e, recostado na cama, olhava o horizonte pela janela, imaginando o que Rafaela estaria fazendo àquela hora. Você ficou maluco, repreendeu ela, correndo a fechar a janela. Quer pegar uma pneumonia? Deixe estar, mãe, já estou melhor. A luz do dia e o vento fresco só podem me fazer bem.
De jeito nenhum. Se quer ar e luz, basta abrir os póstigos. Vai arejar o quarto sem regirá-lo. Augusto não discutiu. Enquanto comia, Laura pôs-se a reparar no filho, só agora se dando conta do homem bonito que ele se transformara. Gostaria de ter tido netos, divagou ela, soltando um suspiro. Pena que você não os pôde me dar. Sou padre, não posso ter filhos. Não precisava ter sido assim, se você não... Calou-se temerosa das próprias palavras. Ele engoliu o suco de laranja, sentindo uma pontada de raiva que conseguiu dominar. Pelo visto, era hora de ter com a mãe a conversa que vinha evitando desde sua chegada. Você e papai praticamente me obrigaram a ir para aquele seminário, disse com raiva, e a senhora, se bem me lembro, morria de orgulho de ter um filho padre. Isso foi depois que, você sabe, sei o quê. Olhe, meu filho, acho que não é hora de resolvermos o passado. Seu pai se foi, não me sinto com ânimo para discutir essas coisas, mas foi a senhora quem começou. Não devia ter dito nada. A senhora está se escondendo atrás da morte de papai, para não conversar comigo do que tem medo, que eu lhe cobre o futuro que não tive, o veterinário que não fui. Pensei que gostasse de ser padre, eu gosto, mas não era esse o meu sonho, nem posso dizer que era do papai ou o seu. Eu não queria que você fosse, balbuciou ela chorosa. No começo não queria, mas depois comecei a sentir um certo orgulho. A carreira monástica é muito bonita. Tem razão. Mas será que você nunca se perguntou se essa vida era para mim? E não era? Não sei. Nunca me questionei sobre isso. Por medo, simplesmente aceitei o destino que vocês me impuseram e acabei me acostumando. Tem o lado bom de ajudar as pessoas. Sempre gostei de ajudar as pessoas. Então, meu filho, o sacerdócio não lhe fez bem. Ele não respondeu. Você hoje tem uma vida da qual pode se orgulhar, coisa que não teria se... Ela nunca conseguiu concluir as frases de suas suspeitas, como se tivesse vergonha até de pensar no futuro de Augusto se não fosse a igreja. Se o quê? Insistiu ele irritado. Se o quê? Vendo a irritação dele aumentar, Laura se remexeu constrangida. Olhos baixos, sussurrou. Você sabe. O que eu sei, mãe? Que a senhora e papai selaram meu destino só porque julgavam que eu não era homem. Pensavam que eu era pederasta. Ela abriu a boca chocada e tentou protestar. Não fica bem um padre usar essa linguagem, ainda mais na frente da mãe. Sou um homem primeiro, mãe. Com todo o respeito que tenho pelos homossexuais, não sou um deles, nunca fui. Não é porque a igreja o salvou. Não sou porque isso não está em mim. Se ainda que fosse, não era motivo para vocês me mandarem para o seminário contra minha vontade. Mas o fato é que não sou. Nunca se perguntou por que eu, durante todo o tempo em que estive no seminário, jamais me envolvi em escândalos com outros garotos. Porque Padre Antônio não descuidava de você. Não, mãe. Porque nunca senti desejo por outro homem, nunca. O que tive com Reinaldo foi fruto de uma amizade pura, que você e papai conseguiram manchar com suas suspeitas maldosas, com seu preconceito, com sua moral distorcida. Fizeram seu próprio julgamento e me condenaram a uma vida de privações que eu não teria seguido se tivesse tido a oportunidade de escolher. Não é justo você me acusar. Você mesmo disse que gosta da igreja. Por que está me dizendo essas coisas? Porque sou um homem, repetiu ele. E que a senhora e a igreja gostem ou não, sinto desejo pelas mulheres. Você não pode falar assim. Eu não devia, concordo, mas posso, porque é o que eu sinto. A minha vida inteira me reprimi por medo de algo que não sou, acreditando que era, porque vocês me convenceram que sim. Eu era criança, não entendia nada e tive medo. Não queria queimar no fogo do inferno. Hoje sei que tudo não passou de um equívoco, uma insanidade. Nunca me interessei por garoto nenhum no seminário porque, mesmo sem saber, sempre fui heterossexual. Não acredito. Você está falando isso só para que eu me sinta mal. Sendo padre, você pode dizer que é qualquer coisa porque não tem como provar. Estou falando porque é verdade e não preciso provar nada. Cada um é do jeito que é. Eu sou heterossexual, repito, sem nenhuma chance de errar. Laura ocultou o rosto entre as mãos e começou a chorar. Eu não sabia. Angustiou-se. Seu pai e eu só queríamos proteger você, evitar que caísse na perdição, que vivesse em pecado com outros homens. Hoje não acredito mais nessas coisas. Acho que as pessoas têm o direito de ser o que são sem ninguém para julgá-las. Mas meu filho é errado.
O erro está em criticar, em tentar modificar a natureza do próximo. Se há uma coisa que aprendi no sacerdócio, ouvindo tantas confissões, é que o valor do ser humano está no equilíbrio do seu coração. As distinções da carne foram criadas pelo homem. Deus não diferencia ninguém. De olhos baixos, Laura só conseguiu balbuciar. Achávamos que estávamos fazendo o melhor para você. Perdoe-me se erramos tentando acertar. Laura caiu num abatimento maior do que o que vinha vivendo. Durante toda a sua vida, perguntara-se se haviam agido corretamente. Jaime sempre a tranquilizara, dizendo que sim. Ela sentia orgulho do filho, porque ele se tornara um padre de respeito, um homem de Deus, superando em definitivo aquelas tendências malignas. Esse fora seu conforto, a compreensão pela falta de netos de alguém que desse continuidade ao nome da família. Agora, depois de tantos anos, depois que Jaime se fora, Augusto aparecia e lhe atirava aquelas coisas na cara, fazendo-a sentir que errara em sua maior decisão e que tudo, toda a sua vida poderia ter sido diferente. Na mesma hora, Augusto sentiu que havia ido longe demais, exagerara em suas palavras, em suas acusações. De que adiantavam as cobranças naquela altura da vida? A mãe e o pai só tinham feito o que achavam que era certo. Nada diferente do sacerdócio parecia aceitável. Ele, o único filho, repositório de todos os seus sonhos e desejos, não correspondia às expectativas que haviam traçado para ele. Não era culpa sua, não era culpa de ninguém. Se cada um é como é, cabia a ele tentar compreender e aceitar a posição dos pais, principalmente porque, como sacerdote, havia muito descobrir aquela verdade. Não, mãe, sou eu que peço perdão, tornou ele sinceramente arrependido. Não devia tê-la acusado. Acho que a vontade de Deus no fim sempre se faz. Nós é que nos iludimos com as nossas escolhas. No fundo está tudo certo na vida. Ele se levantou para abraçá-la, pousando a mão dela em seu peito e permitindo que ela desabafasse ali o pranto amargurado. Eu não sabia de nada disso. Desculpou-se. Devia ao menos ter imaginado, ter lhe dado uma chance. Fomos precipitados, estragamos a sua vida. Você é um homem bonito. Hoje podia estar casado, com filhos, exercendo a profissão de veterinário com a qual sempre sonhou. Deixe para lá, mãe, não tem importância. Agora já está consumado. Fiz os meus votos, exerço o sacerdócio com responsabilidade e amor. O que poderia sentir por uma mulher, substituo pela minha dedicação aos fiéis. Sou feliz assim. Se fosse feliz de verdade, não teria me dito nada disso. Você gostaria de ter tido uma vida comum. Gostaria, mas não foi possível. Hoje estou acostumado à vida que tenho e gosto dela. Não pretendo mudar. Nem se conhecer uma mulher por quem se apaixone. Ele engoliu em seco. Os olhos encheram-se de lágrimas, que ele susteve à custa de muito esforço. Nem assim, afirmou indeciso. Augusto fez o que pôde para consolar a mãe e impedir que ela se consumisse ainda mais com a culpa. Todavia a verdade fora revelada, tornando impossível fingir que nada havia sido dito. Em seu íntimo, Augusto se perguntava se o pai também se arrependeria se soubesse. No mundo invisível, Jaime permanecia adormecido, sem ouvir o diálogo entre o filho e a mulher. Só muito mais tarde é que lhe foi permitido acessar o registro daquela conversa, para que o conhecimento da verdade lhe provocasse a reflexão. Naquele momento, ao ouvir o filho falar sobre sua vida, sobre o que realmente era, Jaime sentiu imenso remorso. Tal qual acontecera com Laura, teve certeza de que roubara de Augusto a oportunidade de ser feliz. Percebia que fora cego, preconceituoso, intransigente e irracível. Reconhecia sobretudo o tamanho do seu orgulho, que o impedia de aceitar as pessoas como elas realmente eram, mesmo que diferentes do que ele achava que elas deveriam ser. Sem falar em Reinaldo, ele era como era. A violência fazia parte ainda de seus instintos, mas Jaime se sentia triste por ter fornecido parte das ferramentas com as quais ele construiu seu destino de crueldades. Jaime arrependia-se de sua intolerância. Ninguém pode ser responsabilizado pela atitude do outro, mas todos têm que assumir sua parcela de colaboração no desequilíbrio do mundo, e Jaime assumia a sua. Por isso, orava constantemente para que tanto o filho quanto Reinaldo se reconciliassem com a vida, o que o ajudaria a conciliar-se com sua própria consciência. Capítulo 25.
Mesmo sem planos de namorar Rafaela, Gerson sentiu-se atingido em sua honra e masculinidade. Sob a influência do vinho de Jurema, ela pronunciara várias vezes o nome Augusto, mas a última coisa que ele esperava era que o namorado dela fosse um padre. Não sentia propriamente ciúmes, contudo ela o evitara por causa de um homem que usava saias. Não deixava de ser uma comédia e uma tragédia ao mesmo tempo. Aborreceu a perda da presa para alguém com quem jamais deveria competir. No dia em que Padre Augusto estivera no hotel, ele não se atreveu a confrontá-la. O choque fora por demais paralisante. Agora, porém, era preciso tomar uma atitude. Rafaela não podia simplesmente despedi-lo como se ele fosse um mero empregadinho. Era uma questão de orgulho, de hombridade, de amor próprio. O pai jamais o perdoaria se engolisse aquela derrota, permitindo que uma mulherzinha à toa o usasse e descartasse quando bem entendesse. Quando as batidas soaram na porta do quarto, Rafaela já sabia quem era. Abriu-a lentamente, defrontando-se com o rapaz transfigurado pelo despeito. Os olhos de Gerson pareciam de outra pessoa. Suas atitudes haviam adquirido um ar arrogante. A modulação da voz era indício seguro de raiva. "Quero falar com você", ele foi logo dizendo. "Hoje não, Gerson. Não me sinto muito bem." "Brigou com o namoradinho, foi?" "Lamento, Gerson, mas estava indo para o chuveiro." Desculpou-se tentando fechar a porta. Com o pé entre a porta e o portal, tornou com sarcasmo. "Vai se perfumar para o padreco, vai? O que há? Ele não gosta de sentir em você o cheiro de sexo de um homem de verdade?" Quanta grosseria, disparou. "Onde aprendeu esses modos tão vulgares? Com garotas da sua espécie, vagabunda." "Chega, Gerson." Ela forçou a porta, mas ele a impediu. "Dê-me licença, por favor. Não temos mais o que conversar." "Não. Exijo uma explicação. Uma prostituta na cama de um padre? Essa é boa." Ele avançou para ela, que recuou aterrada. Estava tão transtornado, cheirando a álcool, que ela teve certeza de que ele ia lhe bater. Gerson segurou-a pelos braços e, olhar colérico, bradou: "Não sou homem que você possa chutar quando bem quer." "Pare com isso, Gerson," pediu ela. "Não sou sua mulher, não sou nada sua, nós só transamos, só isso." "Vagabunda," rosnou ele, ao mesmo tempo em que ela acertava um tapa. O golpe foi tão inesperado que Rafaela tombou para trás, caindo com estrondo e machucando as costas na quina da mesinha de cabeceira. Minúsculas gotas de sangue pontilharam seus lábios, que na mesma hora começaram a crescer com um inchaço. Entre a dor e a humilhação, ela tentou gritar, mas a proximidade dos pés dele não lhe permitiu abrir a boca. Uma nova onda de dor percorreu seu corpo quando o bico da bota acertou-lhe o estômago. Rafaela se encolheu toda, tentando proteger o rosto dos pontapés que ele desferia de forma tão violenta e desenfreada. Não compreendia por que ele estava agindo daquela forma. Não lhe prometera nada, não lhe dera esperanças, não era sua namorada. Tomado pelo álcool, Gerson extravasava a raiva do orgulho ferido. Naturalmente era uma pessoa agressiva, embora acostumasse agir de forma carinhosa com as mulheres desde que não o provocassem. Quando isso acontecia, transfigurava-se na fera que atendia apenas aos instintos. "Nenhuma mulher me dá o fora ou me troca por outro", continuou irado, "muito menos uma piranha feito você, e logo com um padreco idiota." Os golpes cessaram subitamente, porque Gerson foi arrancado de junto de Rafaela. Por entre as lágrimas, ela só teve tempo de ver a ponta da calça negra de Augusto puxando para trás. "Saia daqui, verme!" esbravejou ele, dando um murro em Gerson e atirando porta fora. O rapaz caiu no gramado, mas logo se levantou, avaliando o adversário com ar hostil e feroz. Augusto estava de frente para ele, punhos cerrados, olhar intimidador. "Veio em defesa da vadia, foi?" provocou Gerson. "Vá embora daqui", tornou o padre em tom ameaçador. "Não me obrigue a tomar uma atitude que vai contra os meus princípios, porque, creia-me, se tentar novamente eu farei. Não hesitarei em expulsá-lo daqui a pontapés." Gerson não disse nada, limitando-se a olhar para o padre com raiva e medo. Era muito valente com as mulheres, contudo os homens sempre lhe impunham respeito. Não gostava de apanhar, nem de ter que engolir a vergonha da derrota. Aquele padre decididamente era mais alto e mais forte do que ele. Com ar de desdém, que procurava manter para não dar mostras da covardia, Gerson cuspiu no chão e arrematou com desprezo:
Pode ficar com ela. É uma porcaria mesmo e já foi muito usada, fique com os restos. Mas que depressa, rodou nos calcanhares, ganhando a estradinha que levava aos estábulos, com medo de que alguém chegasse e presenciasse sua covardia. Augusto nem esperou que ele sumisse de vista. Voltou-se para dentro e fechou a porta, correndo para onde estava Rafaela. A menina conseguira se sentar na cama, esfregando as costas doloridas. O rosto roxo, inchado, ardia com o sal de suas lágrimas, enquanto os lábios machucados tremulavam no ritmo do choro. Meu Deus! Lastimou ele. O que foi que esse monstro fez com você? Rafaela agarrou-se a ele aos prantos. Nunca havia passado por situação semelhante. Desculpe-me, padre, choramingou ela. Não devia ter saído com ele, devia ter escutado o senhor. Deixe isso para lá. Venha, vou ajudá-la a se levantar e limpar essas feridas. Está doendo muito? Ela sentiu e protestou magoada. Não sei o que aconteceu. Gerson entrou aqui e começou a me ofender e me bater. O pranto fez com que ela engasgasse, e Augusta a abraçou com ternura. Levando ao banheiro, ajudou a lavar o rosto. De volta ao quarto, colocou as coisas dela na mala e observou. Não podemos dar parte na polícia. Era o que esse sujeitinho merecia, mas você não pode se expor. Sei disso, e nem essa minha intenção. Só o que quero é sumir daqui. Está tudo pronto para partirmos. Eu só preciso fechar a conta. Tenho medo de ficar sozinha. Tranque a porta quando eu sair e não abra em hipótese alguma. Não me demoro. No caminho passaremos numa farmácia e comprarei um remédio para pôr no seu rosto. Assim que ele saiu, Rafaela passou a chave na fechadura e sentou-se na cama para esperar. A cada ruído do lado de fora, sobressaltava-se, achando que Gerson havia voltado para pegá-la. Para tentar aplacar o medo, proferiu uma longa e silenciosa oração, que só interrompeu quando ouviu a voz de Augusto chamando-a do lado de fora. A oração deixou-a mais calma. Ela abriu a porta e saiu com a mala, que Augusto tomou de suas mãos. Seguiu amparando-a, pois ela caminhava devagar por causa da dor que a pancada nas costas causava. Será que quebrou alguma costela? Aventou Augusto. Talvez seja melhor pararmos no hospital. Não precisa, objetou ela receosa. Foi só o baque, vou ficar bem. Em instantes, alcançaram o carro. Augusto acomodou-a no banco da frente, cobrindo-a com a manta. Queria partir dali o mais depressa possível, temendo que o escândalo atraísse a atenção de alguém que, por sua vez, acabasse chamando a polícia. Mas que depressa, Augusto deu a partida e saiu apressado, guiando o automóvel até a rua principal à procura de uma farmácia. Nem reparou que Gerson os observava à distância, remoendo o ódio e o despeito. A sorte, contudo, urdia os fatos ao seu favor. Alheio às questões militares e políticas, o garoto nem de longe imaginou que Rafaela fosse uma fugitiva do crime. Caso contrário, tê-la ia entregado às autoridades. Já vai tarde, ruminou para si mesmo, de certa forma aliviado. Aquela foi a última vez que Rafaela e Augusto ouviram falar de Gerson, para que a moça nada mais fora do que uma vagabunda da cidade grande, que serviu apenas para sua diversão. Na primeira drogaria, Augusta encostou o carro e foi comprar gás, algodão, água oxigenada e mertiolate. Dentro do veículo mesmo, desinfetou e esterilizou o machucado, retirando a mão sempre que ela deixava escapar soluços de dor. O local da pancada nas costas estava mais dolorido do que os demais, contudo não havia fraturas visíveis. Augusto não era médico, mas apalpou os ossos de Rafaela com cuidado, de forma a certificar-se de que nada estava quebrado. Está com um hematoma feio aí, observou ele, mas vai passar. Vai sim, concordou laconicamente, já que a vergonha não lhe permitia dizer muita coisa. Augusto passou para o banco de trás e ajeitou a manta sobre ela. Acariciou seus cabelos, deu-lhe um sorriso encorajador. De volta ao volante, colocou o carro em movimento, logo alcançando a autoestrada. Aquele fora um grave incidente que deixara Rafaela visivelmente abalada. Não podia mandá-la embora de sua casa daquele jeito. Precisaria esperar até que ela se recuperasse psicologicamente, antes de prepará-la para um futuro longe dele. Com o balanço do automóvel, ela logo adormeceu, deixando Augusta a sós com seus pensamentos. Nunca em toda sua vida imaginara-se vivendo uma situação tão inusitada quanto aquela. O rapaz merecera aquele murro, contudo não era de seu feitio agredir ninguém. Sempre pregara
que a paz era a única solução possível para o ser humano, que todos os conflitos deveriam ser resolvidos com diálogo, compreensão e paciência. Agora, porém, via-se fazendo exatamente o oposto daquilo em que realmente acreditava. A visão de Rafaela sendo agredida por aquele brutamontes revoltaram além do limite da tolerância. Era uma covardia sem precedentes. Um rapaz forte como aquele batendo numa menina franzina e frágil feito Rafaela. Não tivera alternativa. Precisara agir para evitar que ele matasse Rafaela. Pensando bem, fora muita sorte sua ter vencido a febre. A mãe insistira para que ficasse na cama mais alguns dias, contudo ele não quis. A conversa com ela o havia desgastado ao ponto de desejar afastar-se por uns tempos. Ao acordar, como a febre havia cedido, juntou suas coisas e partiu. Ele ajeitou o retrovisor, de forma a visualizar o rosto ferido de Rafaela. A emoção tomou conta dele. Um medo atroz o abalou. Será que poderia viver sem ela? Capítulo 26. Já era tarde quando chegaram a casa. Rafaela estava dormindo e Augusta acordou gentilmente. Assim que ouviram o ruído do automóvel, Neuma e Cláudio vieram lá de dentro, ambos demonstrando genuína surpresa ao se depararem com o rosto arroxeado de Rafaela. Atrás deles, Spock apareceu abanando o rabo, pulando alternadamente nas pernas de Augusto e de Rafaela. "Jesus!" exclamou o padre Cláudio. O que foi que lhe aconteceu? Enquanto Augusto se abaixava para pegar o cãozinho, a desculpa florou rápida em sua mente. "A culpa foi minha. Não devia ter deixado Rafaela sozinha no hotel. Tentaram assaltá-la. Minha Nossa Senhora!" Espantou-se Neuma. "Não foi nada," falou Rafaela sem graça. "Já estou bem." Entraram no seu quarto. Interessou-se Cláudio, que não acreditara naquela história. "Foi," respondeu ela de forma lacônica. "Você esqueceu a porta aberta." "Ela pensou que era eu e abriu," esclareceu Augusto, intimamente pedindo perdão a Deus pela mentira. "Foi hoje mesmo, na hora de virmos embora. Ainda bem que nada mais sério aconteceu. Aposto como foi algum tarado." Observou Neuma num tom onde se percebeu uma leve acusação. "Também uma moça sozinha no hotel?" "Deixemos isso para lá," pediu Augusto, entrando em casa e depositando o cachorro no chão. "Tenho que apanhar as malas." "Eu ajudo," ofereceu-se Cláudio. Os dois foram para o lado de fora. Rafaela sentou-se no sofá, batendo com as mãos nas coxas para chamar Spock. O cão deu um salto e se aninhou no colo dela, visivelmente feliz com a sua chegada. A cena deixou Neuma ainda mais irritada. Fora ela que sempre cuidara dos cães de Padre Augusto, e agora Spock não lhe dava muita importância. Gostava dela, mas estava claro que Rafaela era sua preferida. "Você andou aprontando das suas, não foi?" insistiu Neuma maldosamente. "Aposto como se envolveu com algum malandro e apanhou dele." A capacidade de percepção de Neuma era espantosa, deixando Rafaela a princípio intimidada. "Eu, hein?" procurou objetar. "Você tem cada uma." Neuma não disse mais nada, porque Augusto e Cláudio entraram carregando a bagagem. "Será que tem alguma coisa para comermos?" questionou Augusto. "Estamos morrendo de fome. Não tivemos tempo de comer nada." "Imagine se eu deixaria o senhor sem jantar," protestou Neuma. "Assim que o senhor ligou dizendo que vinha, tratei logo de preparar-lhe algo especial." "Ótimo. Janta conosco, Cláudio?" "Sim, obrigado," respondeu o padre. "Vou pôr a mesa," avisou Neuma. "Não demoro." "Enquanto isso, acho que vou tomar um banho," falou Rafaela. "Vá," concordou Augusto. "Vai lhe fazer bem. Depois irei eu." Quando se reuniram na sala novamente, Neuma exibiu orgulhosa a mesa posta para o jantar, com os pratos vegetarianos preferidos de Augusto. Rafaela acostumara o estômago às delícias da cozinha mineira do hotel. Então o cozido de legumes lhe pareceu insosso e sem graça. Contudo, não se queixou. As costas doíam imensamente e ela nem conseguia comer direito. Tampouco queria dar a Neuma motivos para continuar com suas acusações. Rafaela se recolheu logo após o jantar, com Spock em seu encalço. A posição incômoda da viagem agravava a dor das feridas, e tudo o que ela mais queria era uma cama macia para repousar. Neuma também foi para o quarto, deixando Augusta a sós com Cláudio. Nenhum dos dois queria dizer a primeira palavra. Pareceu que tinham medo do que poderiam dizer. Cláudio, porém, incomodado com o silêncio, iniciou uma conversa que procurou tornar franca e clara.
Vocês cometeram alguma loucura? Não. O que houve realmente com Rafaela? Não posso dizer. Ela me pediu segredo em confissão. Você não viu o que lhe aconteceu? Ele não respondeu. Você não tem nada a ver com isso, tem? Como assim? Indignou-se. Por acaso está sugerindo que fui eu que bati nela? Não sei. Mas isso é um absurdo. Você me conhece, Cláudio. Sabe que sou totalmente avesso à violência e jamais bateria numa mulher. Numa mulher comum, não. Rafaela não é uma mulher comum. Você está apaixonado por ela. Isso mexe com a cabeça de qualquer um, que dirá de um padre. Essa é uma ofensa sem precedentes. Queixou-se irritado. Nada no mundo me faria levantar a mão para uma pessoa, muito menos uma mulher. Se algum dia bati em alguém, peço a Deus que me perdoe, mas tenho certeza de que foi em legítima defesa. Havia uma angústia bastante significativa no timbre da voz de Augusto, algo que Cláudio, com sua experiência, não deixou de perceber. Sinto atormentado, revelou. Não quer se abrir comigo? Não posso. Não tenho direito de falar da vida de Rafaela, nem confissão. Só posso confessar os meus atos e pensamentos. Está bem, não precisa falar se não quiser, mas não sou tolo. Essa história de que ela foi agredida não me convenceu. Se fosse realmente isso, você não faria tanto mistério. Augusto encarou Cláudio com desgosto e procurou justificar. Rafaela é só uma menina, não sabe bem o que faz. Uma menina que já experimentou o sexo. Não é mais tão menina, é uma mulher e mais experiente do que você. Quem foi que disse que ela já experimentou o sexo? Não sou tolo, Augusto. Ninguém precisa me dizer, porque a julga de forma tão implacável. Não estou julgando. Preocupo-me apenas com a influência que uma moça liberada pode ter sobre você, ainda mais agora que está ferida e ainda mais fragilizada. Você se transformou no seu herói. Eu? Hesitou. Não sei o que dizer. Você não pode negar que ela o está deixando confuso. Eu não nego. Ele se agitou, passando as mãos nos cabelos. Só não sei como proceder. No fundo, você sabe. Pensei em mandá-la para fora do país, revelou contrariado. Talvez introduzi-la na esperança novamente. A qualquer momento, se quiser, eu mesmo cuidarei de tudo. Não, objetou veemente, para depois se acalmar. Agora não. Não posso deixá-la nesse estado. É preciso primeiro que ela se recupere. Enquanto isso, vou preparando seu espírito. Se você esperar mais tempo, não conseguirá livrar-se dela. Não quero me livrar dela. Quero que ela fique bem e em segurança. Você tem que se preservar e sabe disso. Tanto que resolveu tirá-la daqui. Ainda bem, mas ouça o que estou lhe dizendo. Se esperar mais, pode esquecer. Ela vai envolvê-lo de tal forma que será difícil, senão impossível mandá-la embora. Este é o momento. Mas ela está ferida. Como vai se virar aí fora toda machucada? Ela só tem hematomas no rosto. E nas costelas também. Ela não lhe mostrou nem disse nada, mas o desgraçado quase lhe quebrou as costelas. Isso não importa, Augusto. Exasperou-se. Você está arranjando desculpas para deixá-la ficar. Não estou. Ela precisa de mim. Ela precisa de qualquer um. Qualquer homem que a faça sentir-se segura. Será que não percebe isso? Porque acha que ela se envolveu com outro nessa viagem. Quem foi que lhe disse isso? Augusto deu um salto irritado. Ninguém precisa me dizer. Não nasci ontem, já vi muitas moças assim. Ela apanhou de algum vagabundo com quem se envolveu lá em Uberlândia, não foi? Há quanto tempo ela está aqui, sem ninguém para dividir o leito? Na primeira oportunidade que teve, correu para os braços de um homem, e deu nisso. Estou certo ou errado? Augusto pôs-se a caminhar de um lado ao outro na sala, onde se desenrolava a conversa. De vez em quando, olhava para o corredor que levava ao porão totalmente às escuras. Parecia que a qualquer momento Rafaela o surpreenderia naquela situação embaraçosa. Não era mais possível, porém, negar a realidade. Cláudio era um homem esperto e vivido. Não se deixaria enganar por uma desculpa esfarrapada como aquela. No fundo, tinha razão. Tudo o que ele fazia não passava de justificativas para manter Rafaela ao seu lado. Eu a amo, soluçou, e sei que ela me ama também. Se eu achasse que vocês dois têm alguma chance juntos, dar-lhe apoio, até o incentivaria a deixar o sacerdócio. Só que não acredito na sinceridade dela. Rafaela só vai fazê-lo sofrer. Ela não é uma moça que se preste para o casamento. Tem um espírito indócil, é amante da vida fácil. Você está chamando de prostituta?
É claro que não. Não se trata disso. Ela é uma boa menina, só que muito avançada para você. Se fosse uma mulher mais velha e convencional, até poderia dar certo. Mas Rafaela vive em outro tempo. Essa modernidade que está aí leva os jovens pelo caminho do sexo e da droga. Rafaela não se droga, por sorte. Mas quantos você conhece que o fazem? Isso não importa, nada tem a ver com ela. Augusto, abra os olhos. Que futuro você tem ao lado dessa moça? Então ela já não lhe provou que não o ama. Se o amasse de verdade, não teria ido correndo para a cama de outro. Ela estava se sentindo sozinha. Justificou novamente, eu a deixei só. Não tem solidão que faça trair-se o amor. Você é o homem mais velho que lhe dá segurança e com pouco de sorte poderá lhe dar prazer também. Mas ela não é mulher de se prender a ninguém. Imagine se você largar a batina por causa dela. Se ela não trocar por outro, estará sempre traindo, é isso que você quer. Augusto continuava sua caminhada solitária pela sala, derramando desespero por onde passava. Sem olhar para Cláudio, sussurrou vencido. Não, pois então não hesite. Mande-a embora enquanto ainda é tempo. As feridas dela não são empecilhos. Já demos fuga a gente em piores condições. De tudo o que Cláudio dizia, apenas com uma coisa Augusto concordava: a precipitação dela em se deitar com outro homem. Mal se vira sozinha, correra para os braços de Gerson. Esse era um argumento poderoso, porque mexia com algo que Augusto recentemente descobrira em seu íntimo e contra o qual lutava com todas as forças: o ciúme. Fora preciso conhecer uma mulher e se apaixonar para perceber o quanto era ciumento. Até então, não tinha motivos para sentir ciúmes de ninguém, nem da mãe, nem dos amigos. Ao contrário, ficava feliz quando todos aqueles de quem gostava se davam bem. Agora, o que sentia por Rafaela lhe trazia aquele sentimento novo e daninho, que corroía sua alma e confundia sua mente. Por mais que ele fosse difícil, era obrigado a dar razão a Cláudio, principalmente porque lhe faltava a experiência necessária para lidar com as relações afetivas. Falava muito bem para os penitentes, mas quando a coisa se voltava para ele, tudo se revelava diferente. Você tem razão, desabafou, já sentindo a proximidade das lágrimas, mas é tão difícil. Ninguém disse que é fácil, mas tem que ser feito. Como lhe direi isso? Ela vai ficar arrasada. Encontre um jeito e deixe o resto por minha conta. Eu mesmo levarei ao ponto de encontro. Augusto assentiu, vivenciando uma derrota que só sentira uma vez, quando o pai o mandara para o seminário. Era a mesma sensação de perda, o mesmo vazio, a mesma impotência diante de uma fatalidade contra a qual não podia lutar. Com uma diferença, havia agora um elemento de incalculável importância, que antes não existia: uma pessoa, um ser humano que, mesmo diante de todas as controvérsias, ele não podia evitar de amar. Capítulo 27. Rafaela acordou tarde na manhã seguinte e deu de cara com o rosto carrancudo de Neuma. Padre Augusto, como era de se esperar, não estava mais em casa. Ela sentou-se à mesa com cuidado, evitando aproximar-se do encosto da cadeira. Está tudo bem? Quis saber Neuma, servindo-lhe o café da manhã. Minhas costas estão doendo. O que tem nas costas? Levei uma pancada. Foi o tal malandro? Rafaela largou a colher com que mexia o leite e olhou-a com irritação. Tinha fome, mas a dor nas costas não lhe permitia ingerir muita coisa, e a conversa desagradável de Neuma embrulhara-lhe o estômago. Empurrando a xícara para o lado, levantou-se aborrecida. Passou o dia lendo e brincando com Spock no quintal, esperando ansiosa pela chegada do padre. Quando ele voltou ao final do dia, correu ao seu encontro. Augusto, contudo, dispensou-lhe fria atenção. Como passou seu dia? Perguntou solícito, porém distante. Bem, sente muita dor ainda? Mais ou menos. Vamos rezar para que fique boa logo. Ele pediu licença e se trancou no quarto. Só saiu para tomar banho na hora do jantar. Conversou amenidades, evitando ao máximo assuntos mais íntimos. No dia seguinte, procedeu da mesma forma, limitando-se a fazer perguntas sobre o estado de saúde dela. Como está hoje? Estou bem. A dor está diminuindo bastante, a pele está clareando. E o inchaço? Também diminuiu, veja. Ele a examinou com olhar clínico, assentiu e continuou a comer. De vez em quando, Rafaela encarava-o com a expressão interrogativa, que ele fingia não perceber.
Quando terminou a refeição, limpou os lábios no guardanapo e finalmente olhou para ela. Acabe seu jantar e venha comigo até lá fora. Falou com uma certa aspereza, precisamos conversar. A atitude dele lhe causou medo. Por certo, uma notícia desagradável estava por vir. Ela acabou de comer em silêncio e aguardou. Sem dizer nada, Augusto se levantou e fez sinal para que ela o seguisse, sentando-se de frente a ela à mesa do quintal. Vou tirá-la daqui, revelou de súbito, modulando a voz para não sair trêmula. Nossos amigos da Esperança estão preparando sua fuga para o exterior. Em breve você estará em segurança. O choque foi tão grande que ela não conseguiu falar. Foi como se um espinho se houvesse atravessado em sua garganta, bloqueando as palavras. Só seus olhos conseguiram responder. Uma enxurrada de lágrimas rolou pelo seu rosto lívido e indignado. Vendo-a naquele estado tão frágil e assustada, Augusto teve vontade de tomá-la nos braços, estreitá-la contra o peito, sussurrar em seus ouvidos que a presença dela o estava levando à loucura. Mas se conteve. Congelou os braços e a voz, com medo de fazer qualquer movimento que pusesse tudo a perder. Por quê? Finalmente ela indagou, a voz embargada pela dor. Por que está fazendo isso comigo? É o melhor. Você não pode mais ficar aqui. Por que o que foi que eu fiz? Você está chamando a atenção. As pessoas já estão perguntando. Mentira! Ninguém sabe que eu estou aqui. O Senhor não é de mentir. Por que não me diz a verdade? A verdade nem sempre deve ser dita. Por vezes a dor é mais forte do que a mentira. Mas isso é a ideia do Padre Cláudio, não é? Ele está fazendo sua cabeça, colocando contra mim. Ninguém faz minha cabeça, objetou no ímpeto. E certamente não há quem possa me colocar contra você. Então por quê? Sei que o Senhor gosta de mim. Não faça isso, não me mande embora. Já está tudo arranjado. Tenho amigos de confiança que irão cuidar bem de você. Eu não quero. Não posso viver longe do Senhor. Por favor, deixe-me aqui. Prometo que vou ficar quietinha no meu canto. O Senhor nem vai saber que eu existo. Isso é impossível, murmurou ele. Por piedade, não me abandone agora. Desesperou-se ela, sem perceber a agonia porque a alma dele passava. O Senhor sabe o que sinto e está tentando me punir. Puni-la? Jamais. Estou punindo a mim mesmo. Por quê? Porque não pode aceitar o fato de que nós nos amamos. Nunca mais diga isso. Exasperou-se ele, afastando de seus braços os dedos com os quais ela procurava tocá-lo. Eu amo, padre. O Senhor sabe disso. Não tenho culpa de ter me apaixonado. Não sei se é pecado ou não, mas não posso mentir para o meu coração. Você não sabe o que diz? Sei sim. Por quantas noites sonhei com o Senhor? Sonhou mesmo? Ele agora assumiu um ar de desdém, que por mais que quisesse, não conseguiu disfarçar, tanto quanto sonhou com Gerson. Gerson não representou nada. Nem sei por que transei com ele. Não fale assim na minha frente. Esbravejou, levantando-se e dando-lhe as costas. Não venha agora dizer que se deitou com ele pensando em mim. Mas é verdade. Quando estive nos braços de Gerson, era o seu rosto que eu via, o seu corpo que eu imaginava. Cale-se, imunda, rosnou ele entre a ira e o tormento. Não ouse mais compuscar o meu lar com a sua devassidão. Ela se assustou com a aspereza e a energia da raiva das palavras dele, só agora se dando conta do juízo que ele fazia dela. Por que me trata assim? Rebateu misturando lágrimas de revolta e decepção, com a necessidade de me ofender e me julgar. Não é você que vive dizendo que o julgamento pertence a Deus? Nem parece aquele padre compreensivo e cheio de ideias avançadas que eu conheci. Será que toda a sua doutrina é só da boca para fora? Não. Balbuciou confuso e arrependido. Rafaela, perdoe-me, excedi-me. Não devia. Você tem razão. Não tenho o direito de julgá-la. Não consigo compreender o porquê dessa mudança. São ciúmes do que houve com Gerson, é isso? Era principalmente isso, mas ele não podia lhe dizer. Estou me perdendo de mim mesmo, afirmou transtornado, distanciando-me de minha fé. Sou um sacerdote. E daí? O Senhor é homem antes de mais nada. Eu sou uma mulher que o ama desesperadamente. Amo-o tanto que pelo Senhor sou capaz de relevar todas as ofensas que tem me dito. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, não é assim? Não nos deixeis cair em tentação, completou de forma dolorida.
E a única forma de resistir a ela é afastando-me de você. Pelo amor de Deus, suplicou ela, abraçando por trás. Está me dizendo que vai me mandar embora porque quer ficar comigo. Deixe-me em paz. Ele se desvencilhou, prosseguindo atormentado. Você é só uma menina, tão jovem, tão perdida. Não sou uma menina, muito menos perdida. Eu amo. Não é possível que isso não signifique nada para você. O demônio age por muitas formas. Deus me dê forças para resistir a ele. Está me chamando de demônio. Ele não respondeu. É isso que eu sou para você. Faça você o seu próprio julgamento. Basta. Exasperou-se ela, cansada de tanta humilhação. Não precisa dizer mais nada. Minha gratidão e meu amor pelo Senhor não ultrapassam o limite da minha dignidade. Está muito errado no julgamento que tão precipitadamente faz de mim. Posso ser jovem e livre, mas sou uma mulher, não um demônio. Agradeço tudo o que fez por mim e espero um dia poder lhe retribuir, mas não posso mais aceitar sua caridade e suas ofensas. Está na hora de me virar sozinha. Augusta engoliu em seco e, sem encará-la, comunicou. Muito em breve, Padre Cláudio irá levá-la ao galpão da esperança. Não precisa, cortou ela rispidamente. Não quero mais sua piedade nem a sua ajuda. E pode ficar com a sua organização de intolerâncias. Vou embora agora mesmo. Não fico nessa casa nem mais um minuto. Chega de humilhação. Toda a caridade do mundo não vale isso. Não posso permitir que saia sozinha. O Senhor não pode me impedir. Se não posso cuidar de mim, então não deveria ter metido nessa encrenca. Quer saber? Vou me entregar. Não vai fazer diferença ser torturada pela polícia, os militares ou quem quer que seja. Suas palavras por si sós já me torturam o suficiente. Deu-lhe as costas e entrou em casa furiosa. Nunca sentira tanta raiva em toda a sua vida. Augusto podia não gostar dela, mas não tinha o direito de humilhá-la nem ofendê-la. Aquilo não era a atitude de um padre. Alguém que agia daquela forma tão mesquinha e cruel com certeza não merecia o seu amor. Rafaela desceu ao porão feito uma bala, sem saber se devia arrumar suas coisas ou não. Afinal, nada do que possuía saíra do seu bolso. Tudo fora comprado por Padre Augusto. Mesmo assim, achou melhor levar algumas peças de roupa. Não tinha intenção de se entregar, não ainda. Talvez procurasse Silmara e lhe pedisse ajuda. Com certeza, o tal coronel poderia indicá-la a algum amigo. Ser prostituta não era o sonho de ninguém, contudo, naquele momento lhe parecia uma opção melhor do que a morte. Colocou o que podia dentro da pequena mala que Augusto lhe cedera para a viagem a Uberlândia. Talvez a maleta não lhe fizesse falta, talvez ele não se importasse, como parecia não se importar com nada. Ela que fora tola em apaixonar-se por ele, mas quem podia impedir o coração de sentir? No quintal, Augusto permanecia estático, sem coragem de se mexer. Fora longe demais, duro demais nas palavras que não traduziam o que ele sentia. Só o que queria era preservar seus votos, sem ser descuidar de Rafaela. Por isso, dissera coisas que não expressavam seus sentimentos, e agora ele a magoara de tal forma que a situação parecia irreversível. Talvez fosse melhor deixá-la partir. Rafaela, contudo, ameaçava entregar-se aos militares. Será que se atreveria tanto? Ele achava que não. Contudo, mesmo que não o fizesse, era o que acabaria acontecendo. Sem ter para onde ir, não demoraria muito a cair nas mãos deles. Com esse pensamento a atormentá-lo, tomou o caminho do porão, passou pela cozinha sem fazer barulho, para não chamar a atenção de Neuma, que assistia a TV na sala. Em silêncio, virou a maçaneta da porta do porão. Não estava trancada, de forma que ele tomou as escadas sem emitir qualquer ruído. Rafaela estava de costas, atirando roupas numa maleta. Não viu nem ouviu quando ele se aproximou. Rafaela chamou gentilmente. "O que quer?" perguntou com raiva, virando-se abruptamente. "Veio me humilhar mais um pouco?" "Não. Perdoe-me. Não devia ter dito aquelas palavras. Não devia, mais disse. E doeu. Eu não falei sério." "Falou. Se é isso tudo que pensa de mim, então o melhor mesmo é eu partir. Não tenho mais o que fazer aqui." "Você não compreende. Não quero mais compreender nada. Não quero nem ter que continuar falando com o senhor. Será que dá para sair e me deixar terminar de arrumar minhas coisas?" "Você não pode ir embora. Não tem para onde ir, e a polícia vai prender você." "Não estou ligando. Já disse que vou me entregar."
Não faça isso, eles vão torturá-la. Se tem medo que eu denuncie a sua operação, pode ficar tranquilo. Não sou traidora. Morro antes de revelar o que eu sei ao seu respeito. Não estou preocupado com isso. O que me preocupa é você. Sei que se preocupa, mas não precisa. Não sou tão menina quanto pensa. E agora, se me der licença, gostaria de terminar de arrumar minha mala em paz. Já está perdendo pelas palavras duras. Se é com a sua consciência de padre que está preocupado, pode sair, por favor. Como Augusto não se movia, Rafael olhou com irritação. Será que pode sair, por favor? Repetiu, aproximando-se, indicando-lhe a escada atrás dele. Havia ódio em seus olhos, um ódio que era fruto do amor e da decepção. Ela estava impaciente, as narinas fremeando com raiva, as mãos se agitando rebeldes. Quando passou em frente a ele, Augusto não conseguiu mais resistir. Naquele momento, toda a limitação do sacerdócio não foi suficiente para sufocar o amor que sentia por ela e que o arrependimento fizera revelar. De forma inesperada, Augusto enlaçou-a pela cintura e trouxe-a para junto de si, beijando-a com ardor. Rafaela se debateu em seus braços, lutando para se soltar. Mas Augusto segurou-a firme, empurrando-a às cegas pelo porão. Suas pernas encontraram a cama. Ela tombou sobre a mala, a dor nas costelas impedindo-a de respirar. Eu a amo, sussurrou ele numa fúria incontida. Amo, amo, amo. Enquanto falava, ia beijando-a, até que ela se entregou, alheia à dor física. Pela primeira vez, Augusto experimentou o amor de uma mulher. Foi um momento de alegria e medo, de culpa e paixão. Ao final, a exaustão dominou seus músculos. Augusto desabou ao lado dela, chorando feito uma criança. Diante do desespero dele, achando que se arrependera, Rafaela tentou se levantar, empurrando para o lado o braço que ele estendia sobre seu corpo. Não precisa se preocupar com isso também, gaguejou ela, chorando junto com ele. Será mais um segredo seu que levarei para o túmulo. Augusto não permitiu que ela se levantasse. Agarrou-a e deixou que o pranto saciasse o desespero. Não vá embora, Rafaela, rogou de forma sentida. Perdoe-me por tudo o que lhe disse. Eu estava com medo. Nunca antes havia sentido nada semelhante por pessoa alguma. Quis afugentá-la da minha vida por covardia. Agredi você, ofendia com palavras que estão longe de revelar o que eu sinto. Menti, senti-me um canalha, um espectro perdido entre as sombras do homem e do padre, sem saber como definir a que lado pertencia. Você é a mulher que eu adoro. Não é uma menina, muito menos imunda ou demônio. É a mulher que meu coração escolheu para amar. Apesar de magoada, a sinceridade dele era tanta que Rafaela não hesitou em acreditar. Mais do que as palavras, ouvia seu coração. Você foi muito duro. Choramingou ela, logo comigo que eu amo tanto. Eu sei. Perdoe-me mais uma vez, suplicou ele, beijando a ponta de seus dedos. Não precisava ter me humilhado tanto. Talvez seja melhor mesmo eu partir. Agora você é mas depois que o impacto desse momento passar, tenho medo de que me trate mal novamente. Ele deu um salto por cima dela e se jogou ao chão. De joelhos implorou. Fique comigo, por favor. Juro pela minha vida que nunca mais vou tratá-la dessa forma. O que fiz foi por medo e covardia, mas agora aceito o que sinto. Amo de forma tão intensa e verdadeira que preferiria a morte em lugar de deixá-la. Você diz isso agora, no calor da paixão, mas como será depois, quando vier o arrependimento e a culpa o atormentar? Se preciso for, deixo a batina. Não acredito. Por mais que diga que me ama, sei que o seu senso de dever para com a igreja é muito grande. Digo que a amo porque é verdade. Nunca antes experimentei sentimento semelhante. Não está confundindo as coisas, tentando me proteger. Quero protegê-la, sobretudo porque a amo. Ele a tomou nos braços novamente e o beijo que se seguiu transmitiu-lhe todo o seu amor. Rafaela não tinha como duvidar da veracidade dos sentimentos dele. Agora compreendia o porquê de sua reação tão dura. Ela o amava também. Os dois tinham tudo para serem felizes juntos, não fosse o fato de que ele era um padre e ela uma fugitiva. O que vamos fazer? Tornou ela, demonstrando todo o seu medo. Esperar. Enquanto eu estiver sob a proteção da igreja, nada irá nos acontecer. Ela o abraçou emocionada, já esquecida da dor, e prosseguiu. Neuma vai me detestar ainda mais do que detesta.
Neuma é uma boa pessoa, fiel a mim em todos os sentidos, mas não acho que seja prudente deixar que ela perceba. Por enquanto, temos que manter segredo perante todos, perante Padre Cláudio também, principalmente perante ele, embora ache difícil. Padre Cláudio tem um jeito desconcertante de adivinhar as coisas. Faremos o possível. Augusta abraçou novamente, dessa vez com cuidado para não lhe causar mais dor. Nunca se sentira tão feliz em sua vida. Nada valia mais a pena do que a descoberta do amor e estar ao lado de Rafaela. Percebeu então que por ela seria capaz de qualquer coisa. Capítulo 28. Adormecida no leito, Rafaela pairava em seu corpo astral, poucos centímetros acima do físico, embalada pela leveza proporcionada pelo ato sexual pleno. Não demorou muito para que os olhos etéreos se abrissem lentamente, fixando-se na figura esguia que a fitava ao lado. O susto levou seu corpo astral a se empertigar, pondo-a de pé em frente a Carlos Augusto. "Olá, minha querida", cumprimentou ele. "Augusto", exclamou Rafaela, envergonhada por se encontrar com ele logo após o ato com o padre. "Você aqui? Vim ver como está." "Veio só. Dessa vez vim. Paulina está ocupada com outros assuntos." Ela baixou os olhos e cobriu o corpo diáfano, puxando a camisola transparente para cima do colo. "Não é o que você está pensando." Desculpou-se constrangida. "Não estou pensando nada." Contrapôs ele naturalmente. "Por que se culpa tanto? Não está aborrecido por eu ter dormido com Padre Augusto?" "É claro que não. Já disse que o amor que nos une é fraterno. Só o que me preocupa é o seu bem-estar. Por isso, vim aqui para tentar orientar seus pensamentos por um caminho de transformação sem dor." "Eu vou ser presa?" Ele assentiu. "Como você sabe disso?" "De onde estou, posso ver muitas coisas." "Você tem premonições ou previsões do futuro?" "O tempo é apenas uma ilusão, criada pela mente humana para compreender a vida. No cosmo, contudo, passado, presente e futuro são simultâneos, acontecem ao mesmo tempo." "Não compreendo." "Há duas maneiras de se transitar pelo tempo. Podemos acessá-lo mentalmente ou ultrapassar a barreira das dimensões e levar o corpo físico ao mundo paralelo a este em que estamos." "Como assim?" espantou-se. "As dimensões que existem no universo são infinitas, e cada uma delas vive um tempo da história mundial ou pessoal de cada ser humano. É como várias fotografias tiradas em sequência, sendo que cada uma revela um momento de vida." "Não sei se estou entendendo. Você quer dizer que há vários de mim vivendo em dimensões diferentes?" "Isso mesmo, e cada uma numa etapa diferente da sua vida. Se eu saltar para uma dessas dimensões, vou ver a mim mesma." Ele assentiu. "Posso interagir comigo?" "Depende. Em corpo astral ou mental, você será apenas observadora. Em corpo físico, poderá interagir com o seu outro eu." "É assim que se prevê o futuro?" "Quando se abre uma janela para outro tempo, é possível apenas espiar para ele. É o mais comum. Pessoas fazem isso a todo instante. É por isso que o futuro pode acontecer de várias maneiras, porque há muitas dimensões vivendo coisas distintas. É o que se realizará nesta dimensão vai depender das crenças pessoais ou da humanidade, já que o futuro será atraído pela modulação de pensamentos do ser humano, individual ou coletivamente considerado." "Você quer dizer que há chance de modificarmos o futuro?" "De modificarmos não, de realizá-lo de outra maneira, tal qual ele está materializado em outra dimensão." "Como?" "O futuro não é uma coisa imposta à humanidade, mas uma formação individual ou coletiva, decorrente das crenças de cada pessoa ou povo. Daí porque, potencialmente, existem vários futuros possíveis, que podem ser diferentes em dimensões diferentes, já que nada impede que as pessoas de outros planos tenham outras ideias e outros sentimentos. Mas existe uma tendência de que as coisas se repitam numa dimensão tal qual acontece em outra. Porém, isso não é absoluto. É por isso que muitas previsões e premonições não se realizam, dando a impressão de que o futuro pode ser alterado. Mas ele não é alterado, é realizado segundo outro parâmetro, uma outra possibilidade. Do contrário, tudo seria predeterminado e não teríamos vontade própria. Mas não podemos modificar o passado. Nessa dimensão, não, apenas em outra. Se você altera o passado de uma dimensão paralela,
estará modificando o futuro daquela outra dimensão, na qual você até poderá viver, já que muito provavelmente seu outro eu escolheu o mesmo caminho. Parece coisa de ficção científica. A ficção científica muitas vezes é feita por homens que em algum momento vislumbraram as coisas do futuro ou do passado, sem nem se dar conta disso. Pensam que tudo saiu da sua mente, não sabem que espiaram por uma dessas janelas e retrataram a realidade de outras dimensões e até de outros planetas. Você vai ver que várias invenções tecnológicas que hoje aparecem apenas nos filmes de ficção científica, daqui a alguns anos existirão realmente. Isso tudo é muito complicado, mais ou menos. Usando a inteligência sem preconceitos, sem racionalismo extremo, ficará mais fácil. É preciso ter a mente aberta para se compreenderem os mistérios da vida. Porque está me dizendo tudo isso? Para me explicar que me viu presa, mas em outra dimensão e que eu posso mudar meu destino? Exatamente. Tudo vai depender do seu poder interior, daquilo em que acredita, da liberação das culpas. Se você se mantiver atormentada pelas escolhas do passado, não vai conseguir evitar o sofrimento. O que eu posso fazer? Choramingou ela, sentindo o pânico se aproximar. Não quero sofrer. Conscientemente ninguém quer, mas você está atraindo essa situação porque não consegue se perdoar. Você se perdoou só depois de sofrer lamentavelmente. Atraí a tortura e a morte por causa de minhas atitudes pretéritas, pois em outra vida fui um soberano cruel que mandava torturar e matar meus inimigos. Até aquele momento, não consegui me perdoar e escolhi a experiência para, através do sofrimento, eliminar de uma vez por todas o sentimento de culpa. E consegui. Infelizmente não pude fazer de outra forma, pois não estava pronto nem maduro. Hoje consigo enxergar assim, mas lamento que você ainda esteja presa a essa necessidade de dor. Por quê? Porque tenho que passar por isso? Não tem. É por isso que eu estou aqui para alertá-la. Você pode mudar se quiser. Como? Libertando-se de culpas do passado que eu nem conheço. Você conhece? Pode não se lembrar delas, mas a sua culpa retém todas as experiências pretéritas, e suas culpas funcionarão como magnetismo e atrairão alguém que a delatará aos militares. O quê? Assustou-se, levando a mão ao coração. Quem é? Quem fará isso comigo? Não posso lhe dizer, não importa. Não estou autorizado a retirar de você a oportunidade de reverter os pensamentos para uma escolha mais saudável e feliz. Se você ainda mantiver a crença de que a dor é o melhor caminho, nada do que eu fizer irá afastá-la desse destino. Se você evitar aquele que supostamente lhe trará o mal, outros tomarão seu lugar para que se cumpra a sua programação de vida. Não adianta lhe dizer o nome da pessoa. O que você precisa é modificar o seu interior. Acreditar que esse sofrimento não é inevitável. Tenha em mente que você poderá sofrer não pela palavra do delator, mas pelo poder que dar a ele, como instrumento de purificação de suas culpas. Ele fez uma pausa e arrematou. Tenho que ir agora, estou sendo chamado. Não, Augusto, por favor, não me deixe assim. Diga-me quem é esse inimigo, para que possa me defender. De forma suave, Carlos Augusto reconduziu-a de volta ao leito. Juntou as mãos delas nas suas e beijou-a gentilmente. Estarei orando por você e enviando-lhe pensamentos de luz. Confie em Deus, sobretudo em si mesma, você não precisa sofrer. Tenho medo. Aos pouquinhos o espírito desvaneceu-se no ar, deixando em seu rastro um halo branco e brilhante. Augusto, não vá, chamou ela, tentando alcançá-lo com os dedos. Augusto, Augusto! Rafaela acordou com o padre, segurando no ar suas mãos que se agitavam. Estou aqui, Rafaela. Disse ele com ternura. O que foi que houve? Teve algum pesadelo? Ela se assustou ao vê-lo, tentando encaixar a mente, ainda impressionada pelo sonho, na realidade física. Aos poucos percebeu que o Augusto que a fitava não era o mesmo por quem chamara. Estranho, divagou ela. Estava sonhando com Carlos Augusto. O seu namorado? Retrucou ele, mordido pelo ciúme, seu velho conhecido. Era por ele que chamava. Não sei exatamente. De forma muito rápida, Augusto conseguiu conter os ciúmes e abraçou-a com paixão, sentindo o corpo dela tremulhar em seus braços. Preciso voltar para o meu quarto, anunciou ele. Já é tarde, embora quisesse muito, não posso dormir com você. Que bom que ainda está aqui.
desabafou ela, esquecendo-se do sono e voltando para ele toda a sua atenção. Tive medo de dormir e você desaparecer. Isso nunca irá acontecer. De agora em diante darei um jeito de estarmos sempre juntos. De volta ao seu quarto, Augusto atirou-se na cama, todo o seu corpo impregnado pelo perfume de Rafaela. Estava apaixonado, não pretendia mais esconder esse fato de si mesmo, não tinha como negar ou evitar. Sentia remorso e culpa por estar violando seus votos, mas o amor carnal era algo poderoso, muito mais do que qualquer dogma religioso. Era um conflito extremo aquele que se envolvera. Gostaria de continuar a exercer o sacerdócio quase tanto quanto queria ficar com Rafaela. Augusto passou o resto da noite refletindo, pesando os prós e os contras, fazendo um balanço de sua vida. Não podia naquele momento abandonar a igreja. Era através dela que a esperança agia sem levantar suspeitas, salvando muitas vidas. Em nome desse movimento, Rafaela teria que esperar. Capítulo 29. Todas as noites, depois que Neuma se recolhia, Augusto descia as escadas do porão e entregava-se um amor desesperado, consumido pela paixão. Era um sentimento confuso, mas verdadeiro e pleno, que preenchia cada partícula dos corpos de ambos. Estavam apaixonados e o desejo nada mais era do que o fruto dessa paixão. As noites mal dormidas não passaram despercebidas por Neuma. Por mais que Augusto não descuidasse de suas tarefas, a criada o conhecia muito bem. As finas olheiras que começavam a se formar não deixavam dúvidas do cansaço. O senhor precisa se cuidar, disse ela ao almoço. Está ficando pálido e magro. Estou bem, Neuma, respondeu ele, evitando olhar para Rafaela. Um pouco cansado é só. Isso não está certo. O senhor é um ser humano. Tem que ter tempo para o repouso também. Não é só trabalho, trabalho e trabalho. Concordo com você, Neuma, acrescentou Rafaela. Padre Augusto tem trabalhado demais. Havia um tom jocoso na voz dela que Neuma não percebeu, como nem de longe passava pela sua cabeça que o padre estivesse envolvido com uma mulher. Neuma não notava os sorrisos abafados, as trocas de olhares disfarçados, nem os casuais esbarrões que constantemente um dava no outro. Augusto era um padre acima de qualquer suspeita. Por mais que Neuma não confiasse em Rafaela, tinha certeza de que ele estava muito além dos prazeres da carne. Mesmo assim, quando as olheiras começaram a surgir, Neuma resolveu tomar uma atitude. Sem que ele soubesse, procurou o padre Cláudio e participou-lhe suas preocupações. O senhor sabe como o padre Augusto é responsável, disse ela. Não está direito fazer como ele faz. Não sei por que fica acordado até tão tarde. Penso que só pode ser por causa da escola. Agora vejo. Se ele ficar doente, quem vai dar aula no lugar dele? E as missas? Padre Augusto devia pensar nisso. Pode deixar comigo, tranquilizou Cláudio, falarei com ele. Depois que Neuma saiu, o padre quedou-se pensativo. Realmente, a atitude de Augusto era muito estranha. Em muitos anos, exercendo o sacerdócio e o magistério, nunca tivera uma estafa. Conhecedor das necessidades do corpo, sempre se cuidar e dedicar o tempo necessário ao repouso. A esperança atravessava um período calmo, com poucos casos para resolver. O que havia então que consumiu suas horas de descanso? A resposta era uma só e bastante clara. Não devia ser por outro motivo que Augusto inexplicavelmente adiara a partida de Rafaela. Viera com uma história de que ela não estava pronta, de que era muito jovem e segura para viver sozinha no exterior. Pedira-lhe tempo para prepará-la, mas o tempo só servira para permitir que acontecesse o que ele mais queria evitar. No outro dia, quando Augusto terminou de dar a última aula, encontrou Cláudio esperando no corredor. Cumprimentou com leve aceno de cabeça, seguindo em sua companhia até a sala dos professores. Preciso falar com você, anunciou Cláudio. Algum problema? Não sei, você quem irá me dizer. Augusta guardou o material didático no armário e encarou Cláudio, nitidamente percebendo uma leve reprovação em suas palavras. Não tenho nada a lhe dizer, objetou forçando um tom natural. Soube que você não tem dormido direito. Soube? Quem lhe disse, Neuma? Ele não respondeu. Só pode ter sido ela. Há dias vem se preocupando desnecessariamente. Será? Eu estou bem. Não quero que ninguém perca tempo se preocupando comigo. Se está bem, então, porque essas olheiras... Silêncio. É por causa dela, não é? Dela quem? Não se faça de desentendido.
Você sabe muito bem de quem estamos falando. E se for? Irritou-se. Você cedeu à tentação da carne. Augusto tentou desviar o olhar e sentou-se a uma mesa na cantina, para onde haviam se dirigido sem perceber. Ao seu lado, Cláudia esperava uma resposta. Eu a amo, confessou Augusto inesperadamente. Cláudio cerrou os olhos e jogou a cabeça para trás, ciente do dilema que deveria enfrentar. Nós dois sabíamos que isso ia acontecer. Disse desanimado, era só uma questão de tempo. Sei que isso vai contra todos os meus votos, mas não pude evitar. Amo-a como nunca amei ninguém em minha vida. Você nunca amou realmente. Acho que nem sabe o que é isso. Como não sei, o que sinto por Rafaela é real. Será mesmo? E o que pretende fazer? Não sei ainda. Nesse momento não posso deixar a igreja. Pessoas dependem de mim. Não acredito que você esteja pensando em abandonar o sacerdócio por causa de uma aventura. Rafaela não é uma aventura. Será que você não entendeu que eu a amo? Você sabe que esse amor é impossível. E o seu voto de castidade? E o seu? Você também cedeu à mesma tentação. Mas não cometi o erro de me apaixonar. Mulher nenhuma vale a minha vocação. Não estou mais seguro de minha vocação. Augusto, pense bem. O que essa moça está fazendo com você? Nada, nós nos apaixonamos, já disse. Acabe com isso enquanto ainda é tempo. Vamos providenciar a fuga dela como planejamos antes. Não posso mais permitir que ela se vá. Por quê? Para continuar fornicando às escondidas? Você faz parecer que nosso amor é uma coisa suja. E não é. Você é padre e fez voto de castidade. Não pode manter uma amante escondida em casa para atender seus prazeres pessoais. Não se trata disso, protestou com raiva. Você já teve o que queria, dormiu com ela e experimentou o sexo. Não acha que agora já chega? Você não entende. Rafael e eu nos amamos. É de verdade, é para sempre. Não é de verdade, muito menos para sempre. Você não está dentro de mim para saber. Acredite-me, eu sei. Já vi isso muitas vezes antes. Está errado. Será mesmo? Volto a dizer que você está se iludindo. Rafaela o ama porque você é o herói da vida dela. Depois que tudo isso acabar, ela vai embora e nem vai se lembrar de que você existiu. Ou talvez comente com as amigas como foi divertido seduzir e se deitar com o padre. Não são todas as mulheres que têm esse privilégio. Agora está sendo sarcástico e cruel. Rafaela não é assim, tenho certeza que me ama. Gostaria muito que você estivesse certo. E mesmo que esteja, mesmo que ela o ame como você diz, ainda assim, você não pode tê-la e a igreja ao mesmo tempo. Tem que escolher. Ou fica com Rafaela ou com o sacerdócio. Não posso compactuar com o desrespeito aos votos que você fez diante de Deus. Você sabia que era assim quando entrou e aceitou porque quis. Pensa que não sei disso? Acha que não me culpo dia e noite por estar nos braços de uma mulher, mas é mais forte do que eu, não posso evitar. O amor assim não pode ser pecado. Não é pecado entre pessoas normais, mas você não é normal. Escolheu consagrar sua vida a Deus, tem que assumir a responsabilidade perante os juramentos que fez de livre e espontânea vontade. Você está sendo intransigente. Sou seu amigo, afirmou ele, mudando o tom de voz e apertando o ombro do outro. Antes de mais nada, sou seu amigo. Contudo, não posso me dissociar do sacerdócio que exerço há tantos anos. O que falo é para o seu bem. Só eu sei o que é para o meu bem. Tenho minhas dúvidas. Por favor, Cláudio, não me vire as costas num momento como esse. Você é meu único amigo. Não vou lhe virar as costas. Não concordo com o que você faz, mas não vou me colocar contra você. Rezo apenas para que você enxergue a verdade e ponha logo um fim nessa loucura. Ainda podemos mandá-la em segurança para a Europa. Não vai contar nada a ninguém? É claro que não. Estou silenciado pelo sigilo da confissão e pela lealdade a um amigo. Não lhe contei essas coisas em confissão, mas é como se fosse. E como disse, sou seu amigo acima de tudo. Nada me faria trair nossa amizade. Augusto fitou Cláudio com emoção e arrematou comovido. Obrigado. É muito bom poder contar com você. Não conte comigo para cobertar essa loucura. Conte comigo para aconselhá-lo e ouvi-lo, nada mais. Farei isso. Obrigado novamente. Trocaram um abraço fraterno e se separaram. As palavras de Cláudio pareciam sinceras e Augusto respirou mais aliviado. No fundo, aquela conversa lhe fizera bem, desafogar a angústia do peito.
Embora não amenizasse o conflito, o dilema persistia, ou Rafaela ou a igreja. As duas coisas sabia que não podia ter.